nos nossos últimos encontros aqui na FMTV, eu tenho falado muito sobre livros que mostram a nossa relação com a natureza, com a terra, né? Com tudo que está vivo sobre a terra. Livros como os do Krenak, o nosso acadêmico, o primeiro acadêmico indígena na Academia Brasileira de Letras, né? Livros como John Steinbeck e o seu Ao Deus Desconhecido, que é um poema de amor à terra, né? E outros. E nós todos temos, principalmente nós urbanos, né? Temos esquecido, desprezado essa nossa relação com a terra. Só que não dá para fazer isso, porque nós somos filhos da terra, nós somos parte da terra, nós somos irmãos de tudo que está vivo, né? Das plantas, dos pássaros, dos bichos, de tudo o que é vida. Então, pensando em tudo isso, eu lembrei de mais um livro que fala um pouco sobre isso, não muito, mas fala muito da situação dos nossos indígenas. É um livro escrito em 1968, em plena ditadura militar, inclusive no momento que a ditadura estava se fortalecendo, endurecendo, ficando pior, né? E aí, gente, eu estou falando de um livro imperdível para quem quer saber mais sobre o Brasil, sobre a nossa história, sobre os nossos índios, os indígenas, sobre tudo isso. Eu estou falando do livro Guarupi, de Antônio Calado. Antônio Calado nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, em 26 de janeiro de 1917 e morreu em 1997, no dia 28 de janeiro, depois de completar 80 anos de idade. Ele já era acadêmico, ele foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1994 e já tinha várias obras publicadas, já era um escritor reconhecido nacional e internacionalmente, teve várias obras publicadas no exterior. E ele cursou Direito. Com 22 anos ele estava formado, mas ele nunca exerceu a profissão de advogado. Ele sempre foi para o jornalismo. Na década de 40, ele trabalhou, inclusive, na BBC de Londres e também na Rádio Difusora de Paris, como correspondente aí. Trabalhou em vários jornais importantes no Brasil e começou a publicar seus romances, né? E Guarupi é considerado por muitos a sua melhor obra. Eu não sei, eu gosto muito do livro. Eu li várias vezes e esses dias, como eu faço sempre, eu reli. Agora, em 2 dias, eu reli o Guarupi inteirinho, são 400 e não sei quantas páginas, para poder vir falar aqui para você sobre ele. Sobre o Antônio Calado e sobre o Guarupi, né? Guarupi, para quem não está lembrado, é aquela festa indígena que reverencia os mortos. E o livro começa lá
nos anos 50, né? Com Getúlio como presidente, e conta a história de um padre, o Nando, de Pernambuco, cujo superior, prefeito do seminário dele, porque queria que ele fosse para o Xingu, né? Catequizar os índios, entre aspas, porque não era bem isso que ele pensava sobre a relação que ele teria com os índios, e não foi essa daquela catequese de transformar indígena em carola, né? Claro que não. Mas, sim, no sentido de reconhecer a identidade indígena, preservar os povos, lutar pelo direito deles à manutenção da sua própria cultura, do seu modo de vida, né? Das suas terras. E naquele tempo, no começo dos anos 50, os indígenas estavam tão ou mais ameaçados do que são hoje, né? E aí tem personagens inacreditáveis, né? Tem o diretor do SPI, né? Serviço de Proteção ao Índio, como se chamava antigamente, que tem aquela extrema capacidade de transformar o serviço público de acordo com seus interesses particulares, tanto que acabam apelidando o SPI, sob a gestão dele, de SPS, Serviço de Procurar Sônia, que é uma musa carioca que vai para o Xingu e foge do mundo com um indígena. Vai embora com ele pelo mato adentro e ninguém nunca mais encontra essa Sônia Dimitrov, que era uma musa e todo mundo queria transar com ela, casar com ela, o ministro de Estado, enfim. E ela ficou literalmente de saco cheio aquele assédio constante. Se engraçou lá com o indígena e sumiu. Principalmente quando o Ramiro, né, que era apaixonado por ela, diz para ela que ela vai ser processada, porque não pode isso branca com um indígena, né? Mas ela não quer nem saber, ela cata a mão do indígena e saem os dois pelo mato adentro e vão-se embora. É uma historinha paralela à história do Quarupi, né? Mas é interessante. E o livro mostra toda essa situação dos indígenas, da política daquele tempo, né? Todo mundo tá preparando, todos vão para o Xingu, o Nando acaba indo também, um monte de gente, e eles estão preparando a vinda do presidente Getúlio Vargas para inaugurar o Parque Nacional do Xingu. Mas Vargas, um dia antes, dá um tiro no coração e se suicida. Bom, basicamente essa é a história. Agora, ela vai mais longe, ela continua. Aí o tal Nando, que por sua vez deixa de ser padre e já era apaixonado pela Francisca, que era a noiva de um líder camponês lá em Pernambuco. Esse líder é morto pela polícia e o Nando acaba se apaixonando mesmo, literalmente, pela Francisca. Os dois têm um caso lá no Xingu e voltam para Pernambuco, vão trabalhar na alfabetização dos camponeses, que era um trabalho importante na década de 60, realizado pelas próprias ligas camponesas, né? Que era uma alfabetização que ia conscientizando politicamente o trabalhador rural, né? Que a esquerda chamava só de camponês, ou campesino até. E aí vai rolando toda a história
daquele período no Brasil, que é o pano de fundo para esse romance. E também vem a repressão, né? Os líderes são presos, entre ele o Nando, vários líderes camponeses, né? E tem toda essa história da prisão, da tortura. E eu não sei como é que o Calado conseguiu publicar esse livro em 1968. Porque era uma censura brava nessa época, né? Talvez não tanto com livros, mas com música. Até Caetano, Chico, Gil, todos foram exilados ou se autoexilaram, né? Porque viviam perseguidos pela censura. O Chico até usa um pseudônimo, Julinho da Adelaide, para mandar as músicas dele para a censura em Brasília, para ver se alguma era liberada. E foi, viu? Foi. Então, é um livro importante para a gente entender a história do nosso país, né? E é uma coisa que eu também sempre falo para você, de livros que nos ajudam a compreender melhor a história do Brasil. Então, esse romance Quarupi tem tudo isso. A história recente do nosso país, né? Que eu vivo falando para você da importância da gente conhecer essa história, né? Para poder entender o presente, não ficar repetindo as besteiras que a gente lê em algumas redes sociais de alguns internautas, né? Muita fake news, muita coisa sem fundamento, muita briga sem discussão, é só briga política. Por quê? Porque, na verdade, essas pessoas que ficam brigando não têm fundamento, né? Não têm atrás de si o conhecimento histórico que leva à compreensão do momento político que a gente vive. E é preciso adquirir isso para poder discutir e crescer, né? Crescer. Tá bom? Então, a minha dica de livros para você hoje é essa. Quarupi, a história recente do nosso país, as décadas de 50 e 60, e um romance delicioso de ler. Como é delicioso tudo que o Antônio Calado escreveu. Tá bom, gente? Um beijo para todo mundo aqui da nossa colorida, ensolarada janela da Paulista. E, gente, o Quarupi. Grow too old to dream, I have to remember